Em texto publicado no site oficial do Clube Militar, o general de divisão Clóvis Purper Bandeira, integrante da reserva, fez uma análise a respeito da manifestação de 7 de setembro, do histórico político do presidente Jair Bolsonaro e das possíveis implicações do aceno do chefe de Estado com vistas ao diálogo com seus inimigos políticos. A narrativa do oficial aborda a mega manifestação de 7 de setembro e seus desdobramentos, descrevendo a atitude do presidente após a manifestação como um gesto de boa vontade e convite ao diálogo. A narrativa conclui: o guerreiro demonstrou para todos que quiserem ver que não está sozinho e que as pesquisas dos institutos especializados estão, mais uma vez, manipulando os dados sem nenhum compromisso com a verdade verdadeira, apenas com a versão que lhes convém. Ouça a íntegra do texto do general Clóvis Bandeira, intitulado No Meio da Ponte. Acossado por todos os lados, batido por fogos longínquos de artilharia, incomodado por escaramuças e emboscadas ridículas, mas transformadas em crimes tenebrosos pelos menestréis e arautos que procuram disseminar a versão distorcida da realidade como se fosse a verdade, da qual consideram-se donos, o guerreiro sentiu que estava perdendo a iniciativa e precisava agir. Mas tinha que ser uma ação que fosse impossível de negar, distorcer ou fraudar. Assim, com a oportunidade que se oferecia por ocasião das comemorações do Dia da Pátria, resolveu arregimentar seus correligionários e fazer uma demonstração de força que não deixasse dúvidas de quem era apoiado pelo povo e de quem dominava apenas a narrativa distorcida dos fatos. Não contando com o apoio de nenhum dos grandes grupos de comunicação do país que lhe moviam uma guerra de mentiras sem fim desde antes de sua eleição, que venceu apesar de todos os meios milionários que lhe negavam a simples possibilidade de vencer, apesar de um grave à sua vida, na reta final da campanha eleitoral que venceria de maneira irrepreensível, surpreendendo os mentirosos de plantão, que mais uma vez acreditaram nas próprias mentiras até se convencerem que eram a verdade. Ele chegou lá. Os ataques recrudesceram, tornaram-se cada vez mais fortes, contando com a omissão do legislativo e o conluio do judiciário, pelo menos de sua casa mais alta. Seu único meio de comunicação continuou a ser a internet, como fora durante a campanha eleitoral, o território livre onde seus apoiadores podiam postar seu pensamento livremente, mesmo contrariando investigações altamente suspeitas desde o início. No dia marcado, um belo feriado, seu povo não falhou, acorrendo aos locais de concentração em massa, aos milhões, enquanto os meios oficiosos de comunicação procuravam tapar o sol com a peneira, negando a grandiosidade do apoio manifestado, o que foi confirmado mesmo pela imprensa estrangeira. Além de sua infantaria, vestindo verde e amarelo, portando cartazes com seu apoio ao guerreiro, contou também com sua cavalaria, composta por milhares de caminhões privados que se espalharam pelo país em ruidosas manifestações de apoio e, como demonstração do que podiam fazer, isolaram várias cidades do país por até 48 horas. Os mesmos caminhões que escoaram a safra agrícola recordista que alimenta tantas pessoas no mundo todo e que mantiveram o país funcionando e os bens circulando durante todo um terrível ano de pandemia global, apesar de várias tentativas de políticos de impedi-los de circular para levar o país à paralisia e à fome, que seriam, naturalmente, prova da incompetência do guerreiro. Demonstrado o que podia fazer com o apoio da voz das ruas, dos titulares do poder e da soberania do povo, chamou de volta os caminhoneiros, pediu-lhes que liberassem as estradas, sendo prontamente atendido, e avançou até a metade da ponte que os separa de seus inimigos, pois são piores que adversários. Ali, parou e estendeu a mão num gesto de boa vontade, convidando seus desafetos ao diálogo, mas sob a observação cerrada de suas tropas concentradas na margem direita do rio.
O pessoal da margem esquerda, surpreendido e confuso pela amplitude do apoio demonstrado ao guerreiro, tentou organizar uma manifestação semelhante, contando com todo o aparato da mídia, mas foi impossível esconder seu fracasso. Terão que chegar ao meio da ponte, em situação de evidente fraqueza, para dialogar o que não é seu forte. Provavelmente, muitos tratarão de salvar seus interesses pessoais. Os volúveis políticos, vendo para onde o vento sopra e chegando a um ano eleitoral, reavaliam suas posições, refazem suas declarações, pensando em sua sobrevivência política, pois o guerreiro demonstrou para todos que quiserem ver que não está sozinho e que as pesquisas dos institutos especializados estão, mais uma vez, manipulando os dados sem nenhum compromisso com a verdade verdadeira, apenas com a versão que lhes convém. A eleição do presidente Bolsonaro em 2018 foi um abalo contundente nas estruturas dominantes do Brasil. Estruturas que consideravam ter a previsibilidade e o controle dos rumos do poder. Um fenômeno eleitoral fez ruir o castelo de muita gente. A falsa sensação de segurança foi totalmente desfeita. O suposto domínio do curso da história nacional se mostrou inexistente. Pós-cinza, restaram um dos principais alicerces dos sistemas que insistiam em dominar o país. As pesquisas eleitorais tiveram que se dobrar ao resultado real, à vontade popular manifestada nas urnas. A onda democrática que varreu o país calou qualquer pretensão de duvidar da decisão da nação brasileira. Apesar disso, o presidente eleito pelo povo brasileiro não agradou ao figurino desenhado pelas elites que têm assento nas estruturas de poder público e privado, que, como falei, consideravam ter o controle e a previsibilidade dos rumos do poder. Nisso reside um movimento absolutamente antidemocrático, que é a rejeição da vontade popular. A população brasileira não elegeu um presidente ao gosto das elites dominantes, estejam elas nas instituições públicas ou privadas, na academia ou na imprensa. O povo brasileiro escolheu um presidente diferente do que o modelo esperado pelo establishment. Usar as estruturas de poder para enfraquecer seu governo é rejeitar sistematicamente sua eleição e atentar contra a democracia que tanto se diz defender. Em um mundo ideal, talvez fosse o caso de o presidente evitar certas condutas pessoais que fogem ao politicamente correto. Mas como fazer isso diante de instituições que, ainda que de forma sutil e com ar de técnica e sofisticação, lançam agressões e perpetuam ações absolutamente fora dos limites de suas competências? Que alternativa tem o presidente senão continuar sendo expressão da voz popular, que não está satisfeita, por exemplo, com os posicionamentos políticos de membros da Corte Maior de nosso país? As ruas estão dizendo isso repetidas vezes. O Supremo Tribunal Federal deixa de agir dentro dos contornos da Constituição Federal quando patrocina causas políticas, fala fora dos autos, palpita, imiscui e age na prática de atos típicos e privativos do Legislativo e do Executivo. A militância política em torno de uma pauta legislativa, como é o caso do voto auditável, é um exemplo. Outro exemplo, esse de verdadeira arbitrariedade, é a abertura de inquérito por sua iniciativa única e exclusiva, sob sua direção e sem controle de objeto ou de prazo. Um inquérito natimorto, como disse o ministro Marco Aurélio, mas que continua vivo e produzindo filhotes igualmente grotescos e bizarros. Agora, fala-se abertamente na inclusão de investigação nesse inquérito de supostos atos relacionados à subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Nada mais aberto e impreciso. O STF somente pode apurar eventual infração à lei penal ocorrida na sede ou dependência do tribunal. E isso quando envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Nesse caso, a competência para investigar eventual quebra da normalidade institucional e democrática se daria por serem os ministros os pais da democracia? Todo ato supostamente criminoso deve ser investigado,
mas respeitando-se o que determina a Constituição Federal, que fixa claramente a competência dos poderes e instituições da República. Há muito tempo, a Corte Maior do país, que deveria ser a guardiã da Constituição, age a despeito dela e encontra ressonância em setores que nutrem o sentimento de insatisfação subjetiva com o atual presidente. Como exigir do presidente mais comedimento e não o defender diante desse desequilíbrio institucional que não foi por ele criado? O Supremo não é antidemocrático quando legisla ou caça competências do Executivo, agindo por motivação política ou ideológica? Não é antidemocrático quando abre e conduz inquéritos sobre atos indeterminados, absolutamente distantes da expressa e específica previsão do seu regimento? Nosso profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal não resiste a quaisquer de suas práticas inconstitucionais e abusivas, porque, como autoridades e cidadãos, todos devemos obediência à Constituição Federal. Quanto ao presidente da República, embora profira expressões que alguém queira considerar que extravasem os limites das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo menciona, não pode ser acusado de um ato sequer que tenha a pecha de antidemocrático. Assim, se as elites insatisfeitas com o governo Bolsonaro querem ter autoridade moral para criticar o presidente, que se manifestem também contra toda e qualquer postura que atente contra a nossa Carta Maior, não ignorando o que lhes interessa ignorar e dando ênfase ao que lhes interessa maximizar. Isso não passa de jogo de poder. As instituições não podem servir aos que querem se valer do poder para manter intactos seu orgulho e empáfia. Todos, sem exceção, precisamos agir como servos da República e não como senhores oligarcas. Enquanto os membros desse ou daquele poder insistirem em impor suas próprias vontades, não se poderá alcançar de forma plena a harmonia e independência tão vital para uma nação forte e vigorosa. Torço e trabalho para que os 3 poderes funcionem de forma plena, independente e harmônica, sem que um busque se sobrepujar sobre os demais. Estou certo de que é isso que o povo brasileiro espera, precisa e merece. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.